Meus irmãos, chegou o momento das grandes revelações finalmente chegarem, e com isso, este é o ponto em que finalmente as uniões ocorrem, primeiro no íntimo do ser humano e do espírito, em comunhão, e depois lá fora, entre todos os seres humanos que ainda restarem aqui no final de tudo. Assim, as contrapartes espirituais irão se encontrar neste determinado momento. É um momento muito lindo, porém caótico, para causar a reestruturação monádica daqueles que enfim se perderam aqui e que agora encontrarão a sua casa. A casa de muitos, a família original de muitos, está chamando aqueles que devem ser chamados. Muitos não irão ficar aqui para a nova terra. Muitos irão ir para outros orbes, para suas antigas casas, e enfim planejar uma nova experiência em outro mundo, para desbravar maiores experiências ainda, porque já cumpriram seu papel aqui. Outros irão para determinados locais mais inferiores. Sim, isso ainda ocorre, de acordo com a faixa vibracional de cada consciência que aqui está encarnada, e também espelhada pelo que chamam de colônias. Porém, é somente um espelho, e da mesma forma somente revela a morte, enquanto aqui na matéria existe a vida. E esses dois pontos irão se encontrar num futuro muito próximo para a verdadeira união de todos. E como já devem saber, a verdadeira união, o verdadeiro despertar, tudo isso começa dentro de você. E desta forma, a transição ocorrerá dentro de vocês também. É a transição da humanidade para chegar até onde a Terra já está vibrando, até onde Gaia já está vibrando. Porque Terra é de terceira dimensão, Gaia é de quinta. Essa é a realidade atual, pertencente a vossas crenças e mitologias. E de acordo com isso, existem faixas, existem vibrações entre cada mitologia que foi contada em forma de história. Tudo engloba uma vibração. Primeiro, um centro que se expande até irradiar para todos os locais. Estes locais sendo limitados ou não. Isso em questão de consciência. Quando uma informação é adquirida, como dessas mitologias, uma vibração é armazenada dentro de vocês, de alguma forma, para ativar algum DNA, alguma forma de DNA. Porém, existem dois DNAs que podem ser ativados, o Pleiadiano e o Anunnaki. Portanto, as contrapartes espirituais irão se unir em todos os sentidos, luz e sombras, yin e yang, os pares divinos que aqui devem se encontrar e ainda não se encontraram. E até mesmo aqueles que já se encontraram finalmente terão uma conexão muito mais profunda do que antes tinham, do que antes viam aqui, porque a sua consciência irá expandir, a sua vibração irá alcançar novos céus. Vocês terão um pouco do que chamam de liberdade aqui, até finalmente entender o que é a verdadeira liberdade, que ainda não alcançaram de fato, e ainda não alcançarão se não alterarem seu DNA por completo. Isso só ocorre quando as ativações específicas de códigos específicos ocorrem dentro de vocês. E para isso, precisa-se de uma onda vinda de fora, para que você seja o receptor desta onda, para que ela seja armazenada no seu cérebro em algum período de tempo em que você a recebeu. E assim os pontos do tempo começam a se ligar.
entre determinadas luzes que piscam calmamente, uma vez, depois daqui a alguns anos novamente, e assim cria-se um vácuo de consciência. E esse vácuo de consciência interdimensional se une a determinadas histórias que vocês antes esqueceram aqui, que vocês deixaram para trás nessa mesma terra e que agora irão emergir, irão vir à tona. As saudações de muitos seres de outros orbes irão finalmente ser manifestadas aqui. Tudo o que imaginam irá ocorrer, porém, escolha perfeitamente como trilhar esse caminho a seguir, como viver por você mesmo, o que você vai decidir ver aí dentro para poder ver lá fora. Porque muitas ilusões e muitas mentiras irão aparecer lá fora, enquanto a realidade também. Basta ter os olhos para olhar somente a essência. Basta ter a visão somente para absorver o que é necessário, e não o que chamam de ego quer de verdade. É o que a sua alma deseja, porque a sua alma compactua somente com a realidade. Ela não vê outra forma de vida além da realidade. Só existe a realidade para ela. E assim ela se contorce, se transforma, se transfigura até se formar como ela mesma quer. Por mais que a forma crie uma aparência lá fora, que é denominada pelo ego, pela personalidade. Porém, isso não depende somente da personalidade, depende da aparência, totalmente da aparência da pessoa. Quando vocês notarem o que é a aparência de verdade, notarão que inúmeros seres extraterrestres já estão aqui, e eles têm total ciência de que são seres extraterrestres. Eles só estão usando uma roupa humana temporariamente. Eles nem encarnaram aqui de verdade. São como cópias. Usaram essas aparências, mas ainda estão vivos como extraterrestres, como seres de outros mundos, e não encarnaram aqui de verdade. Ou fingiram encarnar, mas não encarnaram. Um programa de ilusão muito bem adaptável, hoje em dia, a este orbe, que se perdeu na melancolia e nas ilusões. E assim viu-se um regresso ao invés do progresso, e assim a humanidade se perdeu. Porém o abismo e a luz irão se encontrar, o profundo e o superficial. Tudo, literalmente tudo, irá se unir de verdade. Vocês poderão ver que inúmeras luzes irão surgir no céu. Só que este céu não será lá fora como imagino. Este céu será pelo seu chakra coronário recebendo essa energia. Recebendo a energia que precisa receber para ativar o DNA que deve ser ativado. Esse DNA se vincula à essência, à origem da sua alma, de onde você veio, de qual orbe você surgiu. Sua alma se originou. E daí em diante ela parou aqui. Como isso aconteceu? Porque em muitos mundos existem seres que perderam seus planetas por motivos de guerras interplanetárias e logo tiveram a chance de sair dali por meio de naves e adentrar outros mundos para se esconder. Porém, um dia, sempre, a justiça divina iria cercá-los, porque aquilo deveria ocorrer para todos. Aquela guerra era o conjunto de todas as criações de todos que ali estiveram, que ali estavam pela história. Navegando entre os infinitos mundos da inconsciência, o ser consciente finalmente adentrou aquilo que precisava adentrar. E assim uma consciência mais expandida irá adentrar os seus corpos aqui.
E vocês não precisarão sair deste planeta, como pensam que outros fizeram quando ocorreram guerras ou algo do tipo. Aqui sim será um planeta em que o caos irá emergir, mas também a paz irá emergir. Os dois extremos estão se alinhando no definitivo apocalipse. Porém, esse apocalipse não é referente somente a revelações, porque este apocalipse é o verdadeiro caos e a paz. É a verdadeira união de tudo, dos dois polos, dos dois extremos. E isso causa atrito. Causa atrito até se estabelecer harmonicamente para viver aqui na matéria. A luz da consciência e a sombra da inconsciência irão se unir naturalmente. Tudo poderia ser muito mais fluido do que muitos imaginam agora, vendo este vídeo. Mas a verdade é que o atrito será necessário para causar o equilíbrio, porque os polos estiveram nos extremos e não se aceitaram um ao outro. O polo Yang não aceitou o Yin e o Yin não aceitou o Yang. Para muitos isso ocorre ainda hoje. E por este motivo, com certeza, terá caos e atrito. Terá desvinculações do passado para surgir um novo presente, para que surja um presente eterno, em que todos podem se agraciar por estar ali, presenciando aquela realidade, vivendo aquilo como parte daquilo. Enfim, as inúmeras realidades podem se abraçar num atenuê grave de luzes e sombras que chegam a brilhar a todo momento, que chegam a desvanecer no caos e na sobriedade, para elaborar uma visão mais íntegra da harmonia e da receptividade. Assim, o caos lá fora, aparente, pode se tornar paz por dentro. Assim, o que for mostrado lá fora pode se tornar o extremo oposto quando vocês se conhecem, quando vocês olhem para dentro. E este é o necessário agora. Olhem o mais profundamente que podem para dentro. Vejam o que está lá. O que você já sabia que estava lá, o que você não sabia. Veja tudo. Ordenando os pontos até encontrar uma sequência que seja parte da sua alma, desde sua origem até aqui. Por quais mundos você passou? Desde sua origem até este passado retrasado. Porque muitas consciências vêm do futuro, isso é fato. Nem todas vêm de futuros gratificantes. Muitas passaram por processos pecaminosos, horrendos de se ver, para a visão humana, perante as crenças que vocês têm aqui. Porque muitas destruições ocorreram em muitos mundos, mas a realidade é que muitos desses mundos tiveram o necessário para aprender e se harmonizar. E eles, vejam só que maravilha, eles se moldaram para originar uma paz que já morava dentro, lá fora, para dar criação, para dar vida a isso. E assim não destruir o planeta. Muitos foram destruídos para serem reciclados em vida orgânica em outros mundos, por consequência de suas guerras e atos cruéis. Entretanto, muitos tiveram a chance de evoluir, e evoluíram, portanto. Mesmo em meio ao medo do que estava lá fora, mesmo em meio ao medo, até mesmo do que estava ali dentro, para observar a realidade. Mesmo com tanto medo, a coragem chegou para abraçar todos. Todas as vítimas de dor e sofrimento finalmente se abraçaram e viram que aquilo não era nem sequer dor e sofrimento, era somente uma ilusão, colocada a seus olhos que não enxergavam a realidade.
somente enxergavam o mundo com os olhos de outro alguém. E o maior inferno que pode existir na Terra é um ser vivo viver a vida de outro, porque não se vê isso com os animais, não se vê isso com as plantas aqui, porque eles não podem fazer isso, o ser humano pode. Porém, vocês nem sequer entendem que isso ocorre a todo momento, não é mesmo? Viver a realidade dos outros se tornou uma norma comum hoje em dia na Terra. Em muitos outros planetas ocorreu o mesmo, de diferentes formas, para se aprender de diferentes formas, porque muitos fizeram isso e continuaram repetindo esse programa. E assim os Anunnakis trouxeram este programa de outros mundos como uma cópia para continuar ocorrendo e este programa se manter vivo. Não importa em qual mundo esteja, este programa sempre se manterá vivo quando estiver alguém o nutrindo. E assim os Anunnaki se aproveitaram. E pelos inúmeros mundos que foram evoluindo e deixando esses programas, sempre o programa podia ser resgatado, podia ser copiado para outro mundo antes de ser destruído. E assim eles fizeram. Fizeram tudo isso para criar inúmeras simulações e infinitos mundos, dizendo ser a realidade, mas nunca foram de fato. E assim continuou ocorrendo e ocorrendo, até que determinada espécie prevalente daquele mundo, como a raça humana é aqui, finalmente se libertasse de seu passado. Porque é somente o passado, é somente o que contam aqui que molda histórias, que molda crenças. Se este passado não servir-lhes de apego, então muito bem, vocês estão evoluindo muito mais rapidamente do que imaginam. Porque este é o princípio de tudo. Não deixar que o passado lhe domine, que ele lhe leve para trás, que ele lhe faça regredir. Porque na crença de vocês, o passado é dessa forma. E portanto, como vocês entendem dessa forma, se vocês forem puxados para o passado novamente, para todas aquelas situações passadas, histórias contadas, crenças, mesmo assim, vocês verão que aquilo tudo se trata de repetição, contada não somente a vocês, a todos vocês, a cada um de vocês, a mesma história foi contada. E a todo o mundo foi contada a mesma história e ele acreditou. E portanto ele se rendeu a estas crenças, ao que lhes contaram, como crianças inocentes, mas que não tinham outra escolha realmente. Eles estavam presos na ilusão desde o dia em que nasceram, porque nasceram numa simulação, nasceram escravos dessa simulação, nutriram essa simulação e viveram por essa simulação. E a simulação não precisa ser vivida. Mesmo se estiver aqui dentro dela, é possível a destruir. Mas todos os programas antigos devem ser destruídos. E isso, obviamente, causa quebra enorme de paradigmas que deve ocorrer neste orbe, para que um novo mundo seja alcançado. Quando poucas consciências se unem, surge, ao menos, um grau de evolução muito maior, em que outros podem se apoiar, em que outros podem se erguer novamente. E assim, aos poucos, se forma a nova Terra, com consciências que expandem, e até que a nova Terra apareça lá fora para todos. E aqueles que irão para a nova Terra já estarão lá, enquanto uma simulação rodando continuará aqui. Mas a consciência será substituída, não será mais necessária. E então, outras consciências podem usar do mesmo personagem para fazer um trabalho específico, enquanto ele ainda vive nesta matéria.
nesta história. Enquanto ele ainda viver, ele poderá cumprir seu trabalho, claro, como uma ferramenta para a luz. Entretanto, até mesmo as sombras utilizam isso como ferramenta. Então tenham cuidado. Tenham cuidado ao se apegar demais aos outros e ao que os outros lhes contam. Vejam a verdade que está dentro de vocês, e vocês irão ver com o que vocês se sintonizam de verdade, com o que sua alma se sintoniza, não o personagem, o eu daqui, e sim o eu cósmico, o eu superior, o eu mais além, que todos vocês possuem. É somente um grau de consciência a mais. Quando vocês se unem a uma consciência mais elevada, essa mesma consciência surge aqui. Vocês seriam uma ponte. Porém, ela surge para ser manifestada para outros verem. Se eles não estiverem apegados à aparência. Se eles estiverem apegados à aparência, o que eles verão é somente a aparência. Nada além da aparência, nada além do que supõe ser a pessoa, mas não é. É o que você pensa ser. Vamos supor que a consciência de cada um aqui adentrou este orbe sombrio, profundo, lá no abismo, porque este é o profundo abismo em que vocês estão, da inconsciência, do obscuro, no passado mais retrógrado que podem encontrar atualmente. Vamos supor que vocês chegaram aqui, a consciência de vocês chegou aqui. E o que vocês fizeram foi se estabelecer num sonho de vocês. Porém, quando viram o seu subconsciente, quando Deus viu Deus, uma consciência se originou em cada partezinha. Porque Deus não quis fazer parte desta história sozinho. Ele não quis ser o único personagem consciente dessa história, enquanto todo o resto era seu subconsciente. Ele queria que mais e mais consciências pudessem viver a mesma realidade. Ou seja, a essência de todos vocês que estão aqui hoje, que escolheram isso aqui, viver isso aqui hoje, e aqui estão. Todo aquele subconsciente foi transformado em consciência. Todas as consciências substituíram aquilo, porém a aparência do subconsciente ficou. E para alguns, eles podem ver pessoas lá fora diferentes do que outros veem, mesmo sendo a mesma pessoa. Poderá ser totalmente diferente. Alguns poderão ver até como um extraterrestre, aqueles que estão totalmente conscientes do mundo lá de fora, aqueles que já se abriram a uma expansão muito maior, de silêncio, sem barulho e sem ruído, e viram somente a realidade, sem julgamentos. Julgar é definir a forma. Em alguns casos é necessário. O julgamento em si não é algo negativo. Não existe o negativo e positivo da forma que imaginam aqui. Porém, estas formas se vinculam de acordo com suas crenças e se moldam aqui na matéria desta forma. E assim vocês vivem a matéria desta forma como desejaram. Mas no íntimo de tudo, nenhuma crença existe. Porém, se não houver crença para uma nova era, não haverá futuro. E vocês poderão expandir tanto que deixarão de existir aqui. Porém, este assunto não é para este vídeo. É necessário que se atenham ao que tem hoje, ao que vem hoje, e transformem isso da forma de vocês no novo futuro. Para você mesmo olhar, não para mais ninguém. O que você mesmo quer ver na nova terra. O que você quer ver aqui já nessa terra. Junte os dois e coloque aqui, manifeste aqui. E você verá obstáculos imensos sendo superados. E você finalmente irá cumprir o seu trabalho. É a sua alma lhe chamando para fazer o que sempre deveria ter feito.
É um progresso natural que todos fazem juntos, porque a consciência não está sozinha. A consciência é parte de tudo ao mesmo tempo, ela se conecta a tudo. Claro que não seria alguém sozinho. Por isso, até mesmo a primeira consciência que esteve aqui, nestes personagens, vivendo o próprio sonho, não era somente uma consciência, já eram várias, e portanto outras foram substituídas ao mesmo tempo. Porque o consciente viu o subconsciente, e o subconsciente se tornou consciente. Porque o consciente se tornou consciente do subconsciente. E assim os dois se tornaram a mesma coisa. Porque o consciente viu a essência do subconsciente e notou que aquilo era parte dele. E portanto ele viveu parte dele. E portanto ele era parte dele, temporariamente. E portanto a experiência se fez carne e a consciência viveu este mundo, para contar histórias a outros mundos, para que pudesse navegar no mar do cosmos, do universo, porque o mar não existe somente na Terra, o mar existe em todos os universos, em todo o cosmos por inteiro. E assim originou a vida, do mesmo mar que todos vieram. Porém, este mesmo mar, esta mesma fonte de amor e luz, começou a se corromper com sombras, com inconsciências. E essas inconsciências deveriam ser vistas, deveriam ser iluminadas. Esse é o trabalho da luz, enquanto a sombra tem o trabalho de aumentar o seu espaço. E quando se vê, mesmo que a luz pense ter iluminado aquilo que deveria iluminar, o espaço da luz e da sombra sempre será o mesmo, por mais que numa única luz exista inúmeras sombras ao redor. Porém, as mesmas sombras são parte somente de uma sombra. Assim como todos vocês são partes desta mesma terra, uma sombra da verdadeira terra que seria uma luz. A consciência de vocês irá se expandir mais e mais agora, porque esta consciência está amadurecendo até começar a dar maiores frutos do que antes já dava. E uma colheita muito mais harmoniosa irá ser oferecida para todos, irá ocorrer para todos. Todos terão o privilégio de aceitar colher seus próprios frutos, se assim desejar. O mundo está esperando pela luz. Essas sombras estão esperando pela consciência. Enquanto a luz também está esperando algo da sombra, algo da inconsciência, do subconsciente, porque sem ele, a luz não é nada. A luz sempre deve desbravar o próprio subconsciente, aquilo que não está visto. Porém, quando essa consciência vai expandindo, mesmo assim, ela vai armazenando mais subconsciência, aquilo que está oculto. E mais deve se explorar e viver. E mais, com mais consciência, é possível gerar inúmeras sombras para se viver em inúmeros mundos ao mesmo tempo. E assim todos fizeram isso aqui. Porque o tempo, como imagino, não existe. Em algum ponto, todos conseguiram ascender de uma determinada forma em que colocaram inúmeras sombras em inúmeros mundos. Só que isto foi pela caminhada inteira, desde aqui a Terra até outros planetas mais futuros, mais evoluídos, porque o futuro e o passado é questão de consciência. O que está no passado será deixado para o passado. A terceira dimensão, como chamam, e aqui se faz a quinta dimensão. E aqui vocês veem a realidade e aqui enxergam um novo mundo. Porém, se manterem restringidos àquele mundo antigo que lhes disseram ser o real, vocês não sairão disso. Verão somente as aparências do superficial. E não conseguirão ver nada além disso. Nenhum mundo além deste mundo.
e serão escravos ainda da mesma simulação, do mesmo mundo antigo que acreditavam ser real. E, portanto, mantendo-se mais conscientes, a sombra sempre irá aumentar. Mas a luz irá coordenar com mais facilidade a sombra, até que a sombra receba a luz e possa agir de acordo totalmente com ela. Até que a consciência observe o subconsciente também na nova Terra, da mesma forma que ocorreu nesse profundo abismo em que estão hoje. Mas lembrem-se, o passado e o futuro, a ilusão e a realidade, os dois irão ser vistos, os dois irão se unir, e os dois juntos irão se abraçar, e os dois juntos irão se harmonizar, e os dois juntos serão vividos pela mesma consciência. E assim o Yin e o Yang serão vividos naturalmente no mesmo ser, no mesmo corpo, porque o corpo é sua consciência, por mais que ele seja sua inconsciência. Vamos supor novamente que a sua luz, a sua consciência adentrou este corpo, que antes era somente subconsciente. Quando isto ocorreu, essa luz permeou tão profundo no subconsciente que conheceu ele por inteiro. E, portanto, este subconsciente se tornou consciência, da mesma forma que eu disse antes. E assim, entendendo quem você é, você faz o seu trabalho aqui. Porque você veio experienciar este personagem. Você veio tornar este personagem que estava no inconsciente uma parte da sua consciência. E fazendo isso, você nota que os outros também são seu subconsciente. E assim, eles também se formam em consciência novamente. Ou seja, quando você se conhece por dentro, você se permite ver como os outros se conhecem por dentro da mesma forma. E ao mesmo tempo, todos vocês se conhecem. E ao mesmo tempo, todos vocês progridem e evoluem. Porque não há separação. Vejam os inúmeros códigos que eu soltei em todo este vídeo até agora. Não é o fim do vídeo ainda. Porém, vejam o que captaram até agora em frequência. Sei que foram inúmeras parábolas para vocês perceberem, para vocês entenderem profundamente. E se necessário, claro, podem repetir o vídeo para entender mais claramente. Porém, o que eu venho trazer ainda a mais neste vídeo é para que o coração de vocês se abra. Porque os inúmeros mundos lá fora funcionam da mesma forma que este. As cascas, as aparências que vocês veem lá fora, os planetas, as estrelas. Porém, quando vocês se conectam com o cosmos, com o que está dentro de vocês, com a consciência, transformam o subconsciente nessa consciência, vocês conseguem ver lá fora também, além das outras pessoas, como cada planeta se conhece, como cada mundo se conhece, como cada estrela se conhece. E essa luz vai se expandindo, até que histórias e mais histórias sejam formadas por uma luz tão grande que possa abraçar a todas essas histórias. E assim todas essas histórias criem formas que o coletivo deseja, integrando as suas peças que estão em falta, até formar uma única peça. Porque todos irão se unir da mesma forma que eu disse. A consciência vendo a subconsciência se tornando consciência, separada em inúmeros corpos como estão hoje. E assim, um único ser se conhecendo, consegue ver como os demais se conhecem. E assim ele traz a luz da consciência para os demais se enxergarem. Isso não quer dizer que eles sejam inferiores àquele ser que se conheceu primeiro, porque este tempo não existe. E a própria frequência que é o tempo de verdade. E por este mesmo motivo, aquele ser somente está à frente. Ele não se conheceu primeiro, ele se conheceu lá na frente. E lá na frente ele viu como todos já se conheceram lá na frente. Porque ele já está no futuro para este mundo, para este tempo.
como todos veem aqui no véu das aparências. Porque é somente o véu das aparências que será rasgado de uma vez por todas. É somente o véu das aparências que nos mantém na mesma roda de samsara por tanto tempo. Porque se vocês enxergarem a verdade com os olhos unidos ao coração, vocês verão que tudo é amor, e tudo que eu vos disse se interliga com isso. E o amor e a consciência se unem para formar uma nova criação. E assim surge as sombras lá fora. E assim surge o Yin lá fora. Quanto mais Yin, significa que é mais Yang. Porém, como essas energias são usadas, depende de como a história se molda, até se equilibrar. E para se equilibrar, geralmente requer atrito, geralmente requer confusão, requer destruição dos velhos paradigmas, para que mais e mais se originem aqui. E por isso muitas consciências irão sofrer atrito agora. Muitas mentes irão se impactar com o que eu estou falando, e uma chave irá girar para que todos possam ver o que está por trás da mesma porta. É assim que as consciências se unem. É assim que o véu das aparências se desfaz completamente. Portanto, a sua consciência irá se unir ao seu subconsciente. Irá ocorrer o mesmo processo que eu disse, eu não preciso repetir. E desta forma, um novo futuro será visto, uma nova criação. Quando você tiver amor, você nutriu essa criação do que ela precisava. E eis que uma nova história surge entre os inúmeros que estão esperando essa realidade. E cada pedacinho vai moldando a mesma história, até que novamente esta história se torne uma só, do mesmo coletivo, em harmonia e não em atrito, como ocorre hoje em dia. E por isso mesmo que a realidade se mantém confusa aqui. Ela mesma não se mantém consciente, porque ela está antepassada, ela está retrasada. Se conheça, você avançará no tempo. Modifique aqueles pensamentos antigos e os torne, os transforme em amor, para que possa criar e expandir mais e mais sombras através da luz. Sombras guiadas pela luz. Sombras nutridas pela luz. E assim as duas vivem em harmonia. E o mundo sólido como vem serve finalmente daquilo que ele mais tem de valor, a experiência do desejo da alma. As contrapartes, o mundo de cima e o mundo de baixo, irão se unir. O mundo de fora e o mundo de dentro irão se unir. Quando todos vocês se unirem. Este é o processo de contraparte espiritual que todos precisam aceitar aqui, para que vejam na sombra a mesma luz e na luz a mesma sombra, para que não se esqueçam que as duas são a mesma coisa. O passado, presente e futuro se trata somente de consciência. Assim, os viajantes do tempo que dizem, eles estão encarnados aqui da mesma forma, e eles fazem isso da mesma maneira. Esta é a forma primordial de avanço da consciência que todos podem fazer e todos fazem a todo momento. Porém, isso só ocorre quando você está consciente. Quando você está inconsciente, o tempo para. Nada importa naquele momento. Mas depois que a consciência é adquirida, o tempo começa a passar muito rápido. Cada vez mais rápido. E o que antes passava devagar passa em um segundo.
Essa é a essência da luz. Quanto mais sombras, mais apego a esse passado. Decidam como viver, através de quanta luz e quantas sombras quiserem, mas estejam conscientes de quem vocês são, primeiramente, para abraçar um novo mundo com amor. A nova terra está dentro de cada um, pronta para germinar como uma flor que aos poucos desabroche, para que as mudas do tempo não sejam desperdiçadas. E assim os rastejantes, os que chamam negativos, sejam pulverizados em luz e amor, até que possam fazer isso pelos demais também, porque um dia eles terão amor por si mesmos e notarão que o mundo lá fora é o mesmo que eles, e assim não terá como ter amor por eles sem ter amor pelo mundo lá fora. E assim surge o amor através da consciência. Espero que vocês estejam sempre em paz, mesmo no caos lá de fora, porque muita turbulência irá ocorrer nas suas mentes. Vejam o que está mais profundo aí dentro de vocês, que deve ser valorizado, mesmo no meio do caos, para que nutram não o caos, mas a realidade que está nele, para que nutram a harmonia, e aos poucos o caos tende a se acalmar, e vocês observam um mundo mais íntegro, com as suas próprias necessidades da alma. O novo mundo se faz pela união, a união das consciências. O sonho aqui se tornará realidade quando as consciências se verem como consciências. Eis o desabrochar do tempo passado como futuro. Eis o salto no tempo. Eu sou o Sterak de Pleiades e vim lhes comunicar isso no dia de hoje, esse comunicado, que todos precisavam receber em forma de código e energia, até que possam aprimorar e trazer para a realidade, na sua consciência, dentro primeiramente, para que se molde lá fora. Enfim, um mundo novo vos espera. Então, não é necessário ficar para o passado da consciência, quando o futuro está logo ali, esperando por vocês, esperando pela luz, para que a flor não morra e enfim desabroche. É vocês, é a consciência que traz o amor para esta criação. Até mais, meus irmãos. Vos vejo num tempo muito próximo, onde todos irão se revelar, em outros orbes e aqui, porque os dois estão juntos, são a mesma coisa. Até mais.